O Ministério da Saúde diz que não, que a quarta dose nesse momento não é prioridade, mas só cresce o número de estados e de municípios que tomam por conta própria a decisão de iniciar a aplicação desta quarta dose para quem tem mais de 60 anos e imunossuprimidos e assim aplicando a quarta dose em todo mundo. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, Botucatu, Volta Redonda, já começaram a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid em todos os idosos com 60 anos ou mais. Aqui em São Paulo, o anúncio foi de que a partir de abril começa a vacinação desse grupo. A gente vai começar a entender um pouquinho como se dá esse debate no campo técnico. Nós vamos conversar com o Jamal Suleiman, ele é médico infectologista do Emílio Ribas, referência no tratamento de Covid aqui em São Paulo e uma referência no tratamento de diversas doenças no Brasil. Meu caro, muitíssimo obrigada. Você me ouve bem? Ouço sim, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui de novo para a gente comentar um pouco sobre esse aspecto específico da vacinação, quarta dose agora ou não. Doutor Jamal, então, pensando aqui um pouco o que está acontecendo lá fora, né? Israel teve quarta dose, uma série de outros países entenderam que a quarta dose é suficiente. A gente ainda não encontrou uma forma de manter a vacina no pico da sua ação por muito tempo no corpo, né? Os países lá fora estão fazendo isso de 6 em 6, 4 em 4 meses, né? É cedo para pensar em quarta dose no Brasil ou não? Isso já deveria estar nos planos das nossas autoridades sanitárias para o país como um todo. Falando em fevereiro de 2022, e é importante que a gente faça essa ressalva, porque a pandemia, essa doença em especial, ela tem uma característica dinâmica. A quarta dose, de maneira irrestrita, não há espaço para ela, porque não há dado robusto que mostre que esta dose adicional, nesse momento, vai mudar o perfil da doença ou da infecção. E por que é assim? Eu acho que a gente precisa contextualizar. Nós temos hoje, os estados mais adiantados estão com 80% da sua população com uma ou duas doses no seu esquema vacinal. Então, a gente ainda tem 20% que não tomou nenhuma dose. O que significa que a gente tem que correr atrás dessas pessoas, porque a pandemia, com as suas manifestações graves neste momento, em que a gente tem cerca de 1.000 pessoas morrendo todos os dias, a gente precisa ainda cobrir esse espectro que nós não conseguimos cobrir. Então, é fundamental que a gente tenha isto como meta, como perspectiva para poder proteger, sim, esse grupo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é com relação aos adolescentes, aos jovens e às crianças acima de 5 anos de idade. Então, é um contingente que a gente precisa também proteger rapidamente, e nós não conseguimos fazer isso ainda. Parte da responsabilidade tem um endereço certo, que é o Ministério da Saúde, que, a despeito de disponibilizar as vacinas, não tem feito um trabalho efetivo de convencimento das pessoas, exceto a gente, a grande imprensa tem feito isso, vocês, para mostrar a importância da vacinação como estratégia de saúde pública. Então, está na hora de correr atrás desse prejuízo, e essa fala vem em boa hora, obviamente, mas de mostrar a importância para que esses 20 dos adultos que não receberam vacina, mais as crianças e adolescentes que ainda estão com seu esquema vacinal incompleto, e nesta semana que entra ainda vai ser avaliado para crianças abaixo de 5 anos, e há uma grande expectativa de que também seja aprovado, que a gente aí sim ofereça e rapidamente proteja essas pessoas e continue observando os dados. O que significa observar os dados? Significa ver se em determinadas faixas etárias ou em determinados contingentes populacionais que já foram vacinados, a infecção com a repercussão no seu desfecho grave, por exemplo, ou da transmissão, fica fora de controle. Nessa possibilidade, vale a pena fazer a quarta dose e, inclusive, estabelecer uma periodicidade para isso, que é o que Israel fez. Então, observando os dados pós-cobertura vacinal da sua população,
você estabelece quem são essas populações mais vulneráveis, por exemplo, que não preenchem o critério de imunodeficiência sensu estrito, né? E a gente sabe que as pessoas acima de 60 anos têm uma dificuldade maior de ter uma resposta imunológica potente para a proteção contra esse vírus, que é a primeira vez que compromete humanos. Então, tendo essa informação, nós podemos retomar a discussão sobre a quarta dose, a quinta dose, a sexta dose, enfim. É perfeito. Doses adicionais. O ideal, né, doutor Jamal, é que a gente conseguisse, com o mapa completo de como funciona a vacinação para diversos grupos, fazer como a gente faz com a vacina da gripe, que você sabe que todo ano tem que tomar a vacina da gripe. Doutor Jamal, deixa eu trazer para cá minhas duas colegas de Brasília, a Tainá Farfan, e do Rio de Janeiro, a Raquel Amorim. Vou na ordem aqui, tá, meninas? Não é só porque eu tô seduzida pelo pão de açúcar lá atrás da Raquel, não, viu, Tainá? Mas eu vou primeiro com a Raquel Amorim do Rio. Essa obrigada, vista merece. Obrigada, Dani. Doutor Jamal, boa tarde. Aproveitando aí a resposta que o senhor deu há pouco, todo esse contexto, eu gostaria que o senhor avaliasse essa discussão em torno da quarta dose, falando na desigualdade vacinal. Dados que saíram na sexta-feira da Organização Mundial de Saúde mostram, por exemplo, que no continente africano, 85% da população não tomou nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Então, essa desigualdade prejudica não só as pessoas que não tomaram nenhuma dose, mas também a população de forma geral, porque para frear a pandemia é necessário vacinar globalmente a população, não é, doutor Jamal? Boa tarde, meninas, agora para vocês também. É fato isso, não se controla uma pandemia, e tem esse nome porque é uma infecção que compromete o planeta inteiro, os humanos do planeta inteiro. E produz doença nessas pessoas, né? A infecção, alguns outros animais também são suscetíveis, mas a gente ainda não tem notícia desses outros animais que tenham evoluído para doenças como a que os humanos têm. Então, isto posto, é fundamental que a gente tenha essa clareza, que você bem chama a atenção, que a gente precisa ter uma distribuição equinâme, né? Uma distribuição igualitária das vacinas para que todo mundo possa ser protegido, e aí sim, quando todos estão protegidos, a gente controla a pandemia. E é disso que a gente está falando. Então, se eu for olhar internamente, e aí eu estou chamando a atenção para esses 20%, que parecem irrelevantes, né? E a Omicron veio mostrar que não tem irrelevância nisso, que é importantíssimo que essas pessoas estejam efetivamente protegidas, porque são elas, e a gente já mostrou esse dado, inclusive aqui na CNN, que 8 em cada 10 dos doentes que vão para necessidade de internação em estruturas complexas e graves, por exemplo, terapia intensiva, são pessoas que ou não tomaram a vacina ou têm esquemas vacinais incompletos. Então, quando eu olho para dentro da minha casa, né, no caso do Brasil, a gente já tem esse dado. Por isso é fundamental que internamente a gente tenha as pessoas vacinadas. E no plano macro, que a gente participe do esforço global de vacinar todo mundo. E aqui é importante chamar a atenção que o Brasil produz vacinas. Então, é importante que a gente, inclusive, disponibilize, nos moldes do que a gente faz para outras condições, e aqui especificamente HIV/AIDS, que o país tem expertise na produção, aí não é vacina, é remédio, mas participar do esforço global de disponibilizar esses insumos para que essas pessoas também possam ter acesso, e aí sim a gente controla a pandemia na humanidade, que é isso que a gente precisa. Doutor Jamal. Obrigada, Dani. Doutor Jamal, eu queria tocar no ponto com o senhor em relação à decisão do Ministério da Saúde da última sexta-feira, né, de não recomendar a quarta dose, porque nesse momento o entendimento da pasta é que a necessidade de uma quarta dose, né, de uma dose de reforço, ainda não foi comprovada cientificamente. Eu queria saber do senhor, existe algum risco nesse caso da quarta dose? O que falta para esse processo avançar, né, ser comprovado cientificamente de que é necessário ou não?
Risco do ponto de vista pessoal, de quem eventualmente tenha recebido uma quarta dose, não há esse risco. O ponto central é que quando você fala de saúde pública, todas essas estratégias, elas precisam estar contextualizadas, porque tem custo-efetividade. Esses produtos, obviamente, têm toda uma cadeia de produção, uma cadeia de distribuição, e você tem que ver qual vai ser o impacto disso quando você aplica o produto. Então, especificamente agora, para as doses de reforço, de novo, as pessoas que receberam o esquema vacinal completo, no momento da Ômicron, e eu acho que esse é o grande desenho, o que a gente viu? É uma variante, né, com transmissibilidade alta, então a capacidade de infectar pessoas foi imensa, e na outra ponta, quem foram as pessoas que evoluíram para a forma grave? Pessoas que evoluíram para a forma grave eram as que tinham o esquema incompleto, logo não tinham capacidade de resposta, ou aquelas que não tomaram nenhuma dose. Então, essa análise de custo-efetividade, ela é fundamental, primeiro aspecto. Na prática, na escala global. Na outra ponta, que eu acho que é importante ressaltar também, é que, à medida que o tempo passa, alguns estudos têm mostrado que a gente vai perdendo a capacidade de proteção, que não é novidade. A vacina da gripe faz isso, algumas outras vacinas para doenças bacterianas também têm essa evolução, e outras vacinas para doenças virais. Tanto isso é verdade que a gente tem que receber doses de reforço na nossa vida. Os intervalos podem ser maiores, obviamente, mas a gente recebe essas doses de reforço. Então, para coronavírus, o que a gente tem é que a gente vai perdendo a capacidade de resposta para essa infecção. Ao perder essa capacidade de resposta, quem são essas pessoas? É fato que, de novo, as pessoas de maior idade já têm um sistema imunológico mais comprometido, faz parte da natureza humana, portanto, a gente precisa protegê-los. O nome disso é imunossenescência, que é a característica de perdermos essa proteção. Então, a gente precisa proteger. Do outro lado, a gente tem isso que vocês descreveram, que não é exatamente imunossupressão, imunossuprimidos, mas são imunodeficientes, né? Porque não é especificamente ou só um recorte de supressão. Mas são pessoas que podem ser permanentemente imunodeficientes ou transitoriamente imunodeficientes, por exemplo, algumas pessoas que fazem quimioterapia, que tomam corticoide e por aí vai. Então, tendo isto, não sei se está muito claro, mas tendo essa análise, aí sim vale fazer a quarta dose. Mas a minha impressão, a despeito dessa diferença, né, que tem entre um determinado lugar e outro, é que neste momento, e de novo, a gente não está descartando completamente, porque nós precisamos ter dados que suportem esse tipo de ação. Tendo dado, primeiro, publique-se esses dados, porque eles não estão publicados. Segundo, se isso se justificar, façamos a quarta, a quinta, a sexta, esse não é o problema. O Estado tem a obrigação de promover a estratégia para fazer a vacinação, mas neste momento, fevereiro de 2022, não me parece adequado isso, não. Dr. Jamal Suleiman, gente, ele é médico infectologista do Emílio Ribas, um hospital de referência, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Dr. Jamal, muito obrigada, o senhor foi claríssimo aqui, a gente agradece. Para você que está em casa, a quarta dose não é bicho-papão, não é ela que vai acabar com a pandemia, é vacinação normal, gente. Vacina de febre amarela, depois de 10 anos, 15 anos, algumas 7, você precisa tomar de novo. No caso da Covid, que é um vírus inédito, está circulando entre a gente pela primeira vez, essa revacinação deve ocorrer mais frequentemente. Gripe, todo ano. Vamos racionalizar o debate. O Dr. Jamal foi cristalino aqui. Muitíssimo obrigada. Até a próxima, meu caro. Bom trabalho para vocês. Bom domingo.